Oiê, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Então, galera, o vídeo de hoje vai ser falando sobre processo. E aí você vai falar processo do que, Ana? Não tô entendendo. Vai ser sobre o processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Então, se você quer saber o que é isso, pra que serve, vem comigo. Imagina comigo. Você já viu alguém nascer velho? Além daquele filme lá, provavelmente você já assistiu o filme do cara que nasce velho, né? Mas enfim, não é sobre isso. Mas você já viu alguém na vida real nascer velho? Tipo, nascer adulto, nascer já sabendo falar, cozinhar, fazer tudo? Não. Ninguém nasce assim, a gente vai aprendendo com o tempo. Até crescer e saber cozinhar, falar, comer, enfim. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. A gente começa como uma sementinha, como um bebezinho, assim, sabe? Que não sabe de nada. E aí a gente vai crescendo conforme a gente vai aprendendo. Mas tem pessoas que acabam fugindo do processo, porque é a parte mais difícil, a parte que dói, porque crescer às vezes dói. Tem algumas vontades que a gente tem que renunciar. E, enfim, algumas pessoas acabam fugindo da parte do processo, que é a parte mais importante. E aí não criam raízes firmes. E aí quando vem qualquer vento, qualquer aflição, qualquer provação, cai, entendeu? E aí você vai me falar, Ana, como criar uma raiz então firme, que não venha me abalar, que eu não venha desistir? Let's go. Ai, que bilíngue. A Bíblia fala pra gente que o nosso alicerce tem que ser Jesus. Ele tem que ser a base de tudo. Esses dias eu tava conversando com meu pai e aí ele pegou e pediu o que a gente entendia por firmamento, o que a gente entendia por base. E aí eu falei que a base é algo que sustenta. Por exemplo, numa pirâmide, a base tem que ser de tal forma para sustentar a pirâmide. Um prédio, primeiro as pessoas firmam bem para depois construir o prédio. E a mesma coisa, se a nossa base não estiver firme, se a nossa base não for Jesus, não for nele, a gente vai cair automaticamente. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que um homem construiu a casa dele sobre a rocha e a casa dele ficou firme, e o outro construiu sobre a areia. E aí quando veio o vento, a casa que estava firmada na areia caiu, porque ela não tinha uma fundação firme. E a casa que estava construída nas pedras, ela permaneceu, porque a base dela era firme, era uma base forte. Então a gente tem que criar raízes. E aí você vai falar, Ana, como eu faço para criar raízes? Para não crescer rápido demais a ponto de quando eu chegar lá em cima e tiver alguma dificuldade, eu cair porque eu não firmei a minha base. Então, a gente sempre tem que ter um relacionamento firme com Deus, um relacionamento fixo com Ele. E quando eu falo fixo, não é você abrir a Bíblia ou orar quando você está precisando, ou só uma vez por semana e essa uma vez por semana ser na igreja, porque infelizmente muitas pessoas fazem isso. Tem que procurar Deus todos os dias, procurar saber sobre Ele. É como uma amizade, não tem como você ter um relacionamento com Deus e criar raízes se você não tem um relacionamento com Ele. É como uma amizade, né? Eu tava falando. Você não chega num colega e já vai contando tudo da tua vida, por exemplo, dá risada de bobeira, enfim. É diferente você ter um colega e você ter um amigo. E até o teu colega virar teu amigo, você tem um relacionamento com ele, você conversa, você aprende sobre ele e ele aprende sobre você. E é a mesma coisa sobre Jesus. A gente tem que ter um relacionamento com ele todos os dias. Não é uma vez por semana ir na igreja. A gente tem que falar com ele todos os dias, agradecer pelo que a gente tem, ler a Bíblia, que é ali que a gente aprende. A Bíblia é um manual do que a gente tem que fazer. Então, se a Bíblia fala pra você não mentir, é pra você não mentir. E beleza, às vezes a gente vai cair no erro, né? Às vezes acontece, mas a gente tem que procurar sempre estar melhorando. E esse processo vai fazer com que a gente crie raízes firmes, esse processo de aprender sobre Jesus, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele fez, não, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele é, pra gente ser parecido com Ele. E pra gente saber como agir em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos de raiva, em momentos de ódio. Tudo isso a Bíblia nos fala. E esse processo que a gente busca ficar no secreto com Deus é o processo do crescimento.
É o processo de amadurecimento espiritual. Mas é verdade mesmo. Então, se você não tem um tempo no secreto, um tempo no teu quarto, se você não tem esse tempo no secreto, procura ter. Porque é a parte que vai te fortalecer, é ali que você vai aprender, sabe? É ali que você vai crescer realmente, entendeu? Agora, outra coisa que eu quero falar pra você. Imagina um machucado que você fez, um corte que você fez no braço. Ele dói, não dói? E ele fica doendo por muito tempo. Você vai, quando limpa, dói. Quando tá suturando, dói também. Quando tira os pontos, talvez doa. E ainda fica sensível e doendo por um tempo. E aí quando você olha para aquela cicatriz, você vai lembrar do que aconteceu. E talvez você lembre com dor, ou talvez você lembre, cara, que livramento que eu tive. A mesma coisa é o que acontece com a gente. No processo do crescimento, a gente tem coisas que doem, sabe? Tem vontades que a gente tem que renunciar para poder crescer espiritualmente. E se você tá disposto a crescer espiritualmente, realmente você vai ter que deixar alguns costumes, algumas vontades carnais de lado. Coisas que não agradam a Deus e que talvez você goste. Tipo, eu amava ir pra uma festa, cara. Não faz isso, meu irmão, entendeu? Tem festa crente, tem muita festa crente, tem... Ó, se você não me segue no Insta, eu faço uma playlist top toda sexta-feira com umas músicas assim, ó, perfeita. Tem vontades que a gente tem que renunciar pra crescer espiritualmente. E outra coisa, as pessoas acabam não conseguindo desenvolver, não conseguindo crescer e firmar raiz por coisas que aconteceram no passado. E é difícil de esquecer. Realmente é muito difícil de esquecer coisas que a gente fez de errado. Mas a Bíblia fala que nós somos perdoados, né? Se você se arrependeu de tudo que você fez e falou com Deus, pediu pra Ele perdão de tudo que você fez, reconheceu, a partir de agora você não vai mais fazer isso, vai começar a ser diferente. E eu recebo muitas mensagens, de verdade mesmo, no TikTok ali, nos comentários, no Instagram. Algumas pessoas me mandam, Ana, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não consigo esquecer as coisas que eu fiz de errado. E é muito difícil, eu sei que é muito difícil a gente esquecer o que a gente fez de errado. Mas nós somos perdoados, cara. A Bíblia fala que Jesus pega todos os nossos pecados e nossos erros e Ele lança no mar de esquecimento. E é como uma ferida, uma cicatriz que a gente tem. Quando a gente olhar para aquela cicatriz, a gente vai lembrar, não com dor do que a gente fez, mas sim do que a gente conseguiu passar, entendeu? Do que a gente conseguiu superar. Tipo, eu fiz isso, isso e isso. Mas hoje eu vejo que eu superei isso e eu sou diferente. Dá pra entender? Tem um louvor da Isadora Pompeu que ela lançou tem pouco tempo, que se chama Processo. E eu sugiro que você escuta, porque é maravilhoso. E ele fala no refrão, o processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar, Jesus na dor eu vejo teu trabalhar. Isso acontece. Jesus cura as nossas feridas e faz com que a cicatriz seja uma lembrança boa, não uma lembrança ruim. A gente ficar preso no passado, infelizmente a gente não vai conseguir evoluir. Então sim, o processo dói, mas ele é necessário para termos um crescimento espiritual, um crescimento em Deus. E principalmente para que a gente possa criar raízes. Criar raízes muito fortes, para que quando vir o problema, quando vir a tristeza, a vontade de desistir, ela passe. Você sabe que você esteja aberto para o processo do crescimento, aberto a mudar de decisões, porque infelizmente se você não mudar algumas atitudes, algumas coisas que a gente fazia de errado, se a gente não mudar, a gente não vai crescer. E realmente dói, mas faz parte do processo. E dias de chuva, dias de sol fazem com que a planta cresça, fazem com que a gente cresça, tá bom? Não esqueça disso, não esqueça que você é importante, não esqueça que você é amado, tá? Jesus te ama muito. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais. É Ana Jussante no Instagram e no TikTok. Eu posto vídeo no TikTok todos os dias. Quem me segue lá sabe. E no Insta também, sempre tô falando com vocês. Segue lá, porque tem coisas que eu falo lá que eu não falo aqui, entendeu? Então, me segue lá, meu irmão. Se inscreve aqui no canal também, tá? Pra gente ter outros vídeos. Comenta ideias que você tenha. Manda pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo. Deus abençoe você que assistiu até o final, aguentou a minha voz até o final. Que Deus te abençoe muito, entendeu?
E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!